Bom dia, meus amores. Vamos dar início a mais uma semana de aulas, tá? Aqui quem vos fala é a professora Joana. Eu desejo que todos vocês estejam bem com suas famílias, tá? E temos que continuar, é verdade? Não podemos parar na nossa caminhada, tá? Temos que continuar em busca do conhecimento, em busca de sabedoria também, que o nosso Papai do Céu vai transmitir para nós, tá? Para mais uma semana de aulas, né? E como eu falei para vocês na aula passada, tá? Nós temos que caminhar para frente, tá? Nós temos que caminhar, né? Fazer um esforço também, né? Para superar todos os nossos desafios que vêm pela frente, né? Que às vezes a gente nem sabe também, tá? E devemos caminhar, continuar a nossa vida, tá? Então, hoje a gente vai falar, dar continuidade, na verdade, sobre calor, uma forma de energia que a gente trabalhava, tá? Então, essa semana é a semana de 10 a 14 de agosto de 2020, tá? Hoje é segunda-feira, 10/8 de 2020. Lembrem lá, crianças, que nós falamos, né? Na aula passada, nós havíamos falado sobre que a gente deu início ao positivo volume 3, tá? E aí a gente trabalhou a unidade 5, que fala sobre o calor como uma forma de energia, tá? Eu acredito que vocês lembram, né? Então, lembram que a gente falou sobre a primeira unidade aqui, a unidade 5? A gente falou sobre algumas formas de calor, né, que estão representadas aqui nos eletrodomésticos em geral, que a gente havia falado, né? Algumas formas de calor que a gente considera natural quanto artificial. E aí a gente citou o Sol, né? O Sol, ele é uma fonte de luz e calor também, que vai iluminar todo o nosso planeta Terra, né? Ele vai aquecer alguns seres que moram nesse planeta Terra, tá? E aí ele colocou também pra gente que existem, vamos supor, diversas fontes de luz e de calor, naturais, como ele citou lá o sol, mas também artificiais, né? Então, significa dizer que existem dois tipos de fontes de calor, as fontes naturais e as fontes artificiais. Em geral, quem são as fontes artificiais, pessoal? Como eu falei na aula passada na sala virtual, as fontes artificiais são aquelas desenvolvidas pela ação humana, tá? Como secadores, chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, entre outros que temos tantos aí nessa imagem, né? Em geral, como elas são desenvolvidas pela ação humana, pelo homem que vai produzi-las, né, que vai fabricá-las, significa dizer que não é da nossa natureza, né? Tá? Aí nós podemos citar como exemplo um fogão, né? Então, o fogão, geralmente, quem fabrica é o homem. Então, ele é desenvolvido por essa ação humana, tá? Então, o fogão, nós podemos dizer que ele é uma fonte de quê? De calor artificial, tá? Já, por exemplo, entre outros, não só o fogão, que a gente poderia citar o ferro, o chuveiro elétrico, entre outros, tá? Uma balança digital em geral, dependendo da função dela, uma estufa, né? Entre outros. Então, já as fontes de calor, que a gente poderia citar como natural, né? A gente poderia nos utilizar do termo do sol, né? Nós temos o sol para iluminar o nosso planeta, não só iluminar, mas também o quê? Aquecer, tá? Então, em geral, são essas diferenças entre as fontes de luz, vamos supor assim, natural e artificial. Aí, como eu coloquei alguns exemplos, que até mesmo o livro coloca para vocês aí na unidade 5, tá? Ele coloca essa diferença, tanto é que ele coloca tantas imagens aí para vocês perceberem que a gente está trabalhando não só as fontes de calor, mas também a gente está trabalhando, vamos supor assim,
o desenvolvimento humano também, tá? Então, por exemplo, as fontes de calor artificial, como eu falei ainda há pouco. Em geral, o fogo. Nós temos como exemplo aí na imagem, né? Nós sabemos que hoje o fogo ele é utilizado como fonte de quê? De luz, né? Não só, vamos supor assim, nas nossas casas, nossas mães cozinham, geram calor através do quê? Do fogão, que é gerado fogo. Mas hoje também o fogo ele é utilizado como rituais e como decoração também, tá? Nós temos também outra fonte de luz artificial que poderia ser colocado aí, né? Mas ele colocou, eu acredito que as lâmpadas na nossa casa, né? Nós temos dois tipos de lâmpadas, as incandescentes e as fluorescentes, né? Então, as lâmpadas, tá? Incandescente em geral, é uma lâmpada que tem um filamento, né? Que foi criado com a primeira base de energia elétrica. Já as fluorescentes, em geral, essas lâmpadas, elas consomem, por exemplo, 65 a 80 menos de energia do que aquela de filamento, as incandescentes, tá? Mas hoje também a gente já tem as lâmpadas de LED bem desenvolvidas, não só as de LEDs, mas também as outras chamadas de OLEDs, tá? Que são fontes de luz artificial também, tá? Aí a gente poderia se perguntar, já que a professora está falando tanto de fontes de luz, né? Artificiais, naturais, né? A gente poderia se perguntar, mas quais são as fontes naturais em geral, né? Quais são as fontes naturais que vão gerar calor? Como eu falei para vocês, em geral, a gente poderia dizer que as fontes naturais são aquelas que estão na nossa atmosfera, que estão no nosso subsolo. Então, por exemplo, a gente poderia citar que essas fontes naturais vai ser o local onde a água ela vai estar naquele subsolo. Então, a gente poderia citar como fonte de luz em geral, né? Como fonte de calor artificial, natural, o sol, tá? E aí, o nosso livro, ele dá o conceito de quê? Ele dá o conceito de calor, né? Então, calor, como eu falei para vocês, é uma forma de energia térmica que está presente entre outras várias fontes de energia, né? Em geral, lembre que eu falei que o calor, além de ser uma fonte térmica, né? Ele vai passar de um corpo para o outro, né? Ele passa de um corpo que está com maior temperatura para um outro corpo onde tem menor temperatura. Então, quanto maior a temperatura de um corpo, maior vai ser o quê? A quantidade, né, de calor nessa substância, naquele interior que ele está, tá? Tanto é que a gente falou sobre a questão lá, a gente trabalhou sobre a questão da página 4. A gente trabalhou a questão 4 da página 4. E aí a gente falou que, em geral, os filhotezinhos, eles geram calor espontaneamente, né? Porque ele queria que a gente citasse qual era a semelhança. A semelhança entre eles, tanto os da situação mostrada na foto lá, né? Nas fotos dos filhotinhos, quanto nós, pessoas, quanto seres humanos, é essa que ocorre, na verdade, que ocorre nessas duas situações uma transferência espontânea de calor entre os dois corpos, né? No caso, os corpos com maior temperatura para os com menor temperatura, tá? Que a gente falou, tá? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai continuar a nossa aula, tá? E hoje a gente vai trabalhar a página 5, visto que a gente parou na página 4 da semana passada. Então, a página 5, ela vai mostrar algumas situações que a gente vive cotidianamente, tá? Então, ele fala sobre o calor e os materiais como tópico, né? Então, ele fala aqui pra gente que o calor, ele não é um objeto, tá? Que ele não pode ser o quê? Que ele não pode ser tocado. Então, significa dizer que em outros sentidos, né? A gente poderia dizer que se trata de uma forma de energia, né? O calor, ele é o quê? Ele é sentido, porque a gente está suando muito, né? Por exemplo, você está num pula-pula,
Ou você está fazendo uma atividade física e você vai suar muito. Significa que você está sentindo calor, né? Pois a temperatura está bastante elevada. Então, o calor, ele pode ser apenas sentido, né? Por quê? Porque ele é uma forma de energia, tá ok? Então, em geral, como eu falei para vocês, o nosso corpo, né? O corpo nosso, dos seres humanos, ele vai produzir o quê? O calor, né? E a partir daí, nesse caso, quanto mais uma atividade, por exemplo, quanto mais uma atividade longa, duradoura, uma atividade intensa que a gente faça, mais a gente vai sentir calor e mais a gente vai produzir ele, né? Por exemplo, quando a gente caminha também, né? Quando a gente faz caminhada, ou aquelas outras pessoas que fazem academia, né? Nós sentimos calor, né? Nós sentimos, na verdade, um pouco de calor, né? Mas vamos supor assim, vamos ver entre uma caminhada e vamos apostar uma caminhada e vamos apostar vamos supor assim, uma maratona de correr, né? Então, quando a gente caminha, a gente vai devagar, na verdade, né? A gente vai caminhando, caminhando. Aí, se uma certa parte, a gente vai sentindo o calor, mas é pouco. Mas imagina se agora você parar naquela certa parte e começar a correr. E aí, quando você corre, você vai produzir muito calor, tá? Então, quando a gente corre, quando a gente pula, muitas vezes a gente sente mais calor do que quando a gente caminha, tá? Então, em geral, ele está colocando a imagem aqui de crianças que estão no parquinho. Então, ele fala aqui sobre essas questões. Quando a gente pula várias vezes, nós sentimos o quê? O nosso corpo aquecer, né? E aí a temperatura vai aumentar, na verdade, tá, gente? Tá? E aí a gente vai sentir bastante calor, vai sair de lá cansado, suado, que a gente fala em outras palavras, né? Ou seja, nesse caso, nesse sentido, nós estamos produzindo calor. Aqui a gente tem uma outra imagem que ele fala, na verdade, quando a gente perde calor, a gente sente frio, que eu vou comentar daqui a pouco com vocês, tá? Aí ele mostra algumas pedrinhas de gelo, né, na mão, e mostra uma criança lá que está com frio, que a gente vai falar sobre isso, tá? Daqui a pouco. Então, ele fala pra gente também aqui no nosso livro positivo que, em geral, a gente pode sentir também, né? Nós também podemos sentir o quê? Que a gente perde calor, né? Quando a gente segura alguns cubos de gelo, ou quando a gente fica sem agasalho, em uma água bastante gelada, por exemplo, né? Ou em um dia que a temperatura esteja baixa, né? São exemplos que a gente vai sentir um pouco de frio, né? Tá? Logo, significa dizer que quando a gente sente esse frio, nós vamos transferir calor para aquele objeto, né? No caso aqui, as cubas de gelos, ou para o ambiente. Quando eu vou tomar um banho, por exemplo, em um igarapé ou em um parque, e aí eu tomei bastante banho que eu já não quero mais tomar, e aí eu vou sair. E eu tô com bastante frio, então o meu frio vai fazer com que eu transfira esse frio que eu tô para o ambiente. A mesma coisa a cuba de gelo, os cubinhos de gelo. Quando você coloca uma água, algumas cubas de água no congelador, ela vira gelo, né? Aí depois você tira. E aí ela vai começando a derreter, né? Ao derreter, ela vai transferir esse calor para o ambiente também. Então, eu quero que fique bem claro nesse caso aqui para vocês que quando nós perdemos calor, nós sentimos frio, né? E esse termo que eu falei tanto para vocês agora há pouco, perder calor, tá? Perder calor entre aspas, tá? Na verdade, ele é utilizado com o sentido de que o calor está sendo transferido, não que ele vai ser perdido, tá? Então, quando a gente perde calor, a gente está transferindo, tá? Nós estamos transferindo o calor para o ambiente ou para qualquer situação cotidiana, mas em geral é para o ambiente, tá? Então, o calor, ele é o que eu falei para vocês? Ele é uma energia, tá? Em geral, a gente pode dizer que como ele é uma energia, ele não pode ser perdido. Ele é transferido. Então, nas situações aqui que eu coloquei para vocês, do menino que está com frio e das pedras de gelo, na verdade,
ele se refere aqui perder calor, né? Perder calor, né? Que dá o sentido de frio. Mas no caso, esse perder calor, na verdade, ele é o quê? Ele é transferência de calor para outro meio. Então, no caso aqui, como é que ficaria? A gente poderia dizer que quando o menino está com frio ou que quando os cubinhos de gelo que a gente tirou da geladeira, né? Eles estão sendo o quê? Né? Eles estão sendo transferidos, ou seja, o gelo vai derretendo porque está sendo transferido para o ambiente. Transferência de calor para o objeto, né? No caso aqui são os cubos de gelo, para o ambiente, no caso do menino, tá? Então, esse sentido aqui que eu quero me referir para vocês, de perder calor, tem o sentido de transferência de calor para o ambiente, tá? O objeto, qualquer situação que a gente veja no cotidiano, a gente tem que relacionar essa questão. Então, essa expressão perder calor, ela é muito utilizada no sentido de que esse calor está sendo transferido, tá bom? Porque o calor ele não pode ser perdido, tá? Ele é transferido para o ambiente. E aí, continuamos. Ele coloca aqui alguns exemplos sobre exemplos de fontes de calor. Aí ele mostra, tá? Que são vários exemplos aqui, existem várias fontes de calor, na verdade. Como, por exemplo, a fogueira que ele está colocando, um raio, um ferro de passar, roupas e o sol. Aí, como eu falei para vocês, essas fontes de calor, elas podem ser tanto artificiais quanto naturais. Então, o sol é natural, o ferro de passar é artificial, né? A fogueira, a gente poderia dizer que ela utiliza meios artificiais, né? Mas também pode ser considerado natural, acontece no meio ambiente, tá? Os raios são são fontes que a gente poderia dizer natural também, tá? Porque vem do meio ambiente, tá? São formados no meio ambiente, tá? Então, espero que tenha ficado entendida essa parte aqui da página 5, né, gente, que a gente estava falando. Agora a gente vai falar um pouquinho da página 6, tá? Então, aqui na página 6, ele coloca algumas situações também pra gente, tá? Mas antes de colocar as situações, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do calor, né? Tá? Então, o calor relacionado com a questão da temperatura. Será que o calor e a temperatura têm algumas semelhanças? É isso que ele vai falar aqui nessas páginas também. Ele vai falar em geral que como o calor ele é definido como vamos supor, uma energia térmica que a gente falou, né? Em geral, eles vão compor as fontes, tanto naturais quanto artificiais. Então, a temperatura, em geral, ela está relacionada com o calor, né? Porque ela é medida de energia térmica, tá? Ela mede, né? Aquele calor que está em um determinado ambiente, tá? Então, a temperatura de um corpo, em geral, por exemplo, de água fervente, é a mesma que a da temperatura da água fervente em um balde, tá? Então, a temperatura de um corpo de água fervente, ela é a mesma que a da, por exemplo, água fervente em um balde, tá? E ela depende muito da questão do calor também, tá? Aí a gente poderia verificar se, vamos supor assim, qual a diferença, né? Então, o calor, como eu falei, é definido como uma energia térmica, que vai compor uma determinada substância, um determinado objeto. A temperatura já é uma energia, já é uma medida de energia térmica, que vai medir, né? Basicamente, vamos supor assim, uma energia média daquelas moléculas, né? Ou indivíduos, tá? Mas existe a distinção, né? Existe distinção entre, vamos supor assim, para ficar mais claro pelo seguinte exemplo, a gente poderia dizer, né? Se está com muito calor, a temperatura eleva. Se está com pouco calor, a temperatura baixa, né? Então, até mesmo uma cidade, por exemplo, quando está muito quente, né? Significa dizer que está muito calor, né? A temperatura está bastante elevada, tá? Quando está razoável, dá para ficar, não é verdade? Tá? Então, vamos falar sobre
essas questões que eu estava falando agora há pouco para vocês, tá? E a diferença, né? Quando existe diferença, ele vai falar aqui um pouquinho pra gente, né? Que existe diferença de temperatura entre dois corpos. No caso, o calor está geralmente ligado à transferência de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor, né? Que a gente já aprendeu isso. E geralmente quando um corpo recebe calor, né? Ele começa a esquentar e a temperatura vai começar a aumentar, tá? Quando ele perde calor, significa que esse calor ele vai ser transferido, né? Então, nesse caso, ele está perdendo calor, significa dizer que o corpo ele vai esfriar, porque a temperatura vai diminuir, tá? Então, essa transferência que a gente pode dizer de calor espontaneamente, né? Ela só vai acabar quando esses corpos ficarem com a mesma temperatura. Ou seja, lembra aquele caso que eu falei para vocês do equilíbrio térmico, né, na aula passada? Então, como é que vai ser a transferência que eu falei na questão 4? Um corpo com maior temperatura para um de menor, até ambos atingirem o equilíbrio térmico. Como eu dei o exemplo da sala de aula, por exemplo, se você já estivesse na sala de aula me esperando, e eu chegasse depois muito suada, com muito calor e agitada, né, na verdade, porque até mesmo o calor lhe provoca agitação das pessoas, né? Então, eu estivesse agitada, o que ia acontecer? O meu calor, vamos supor assim, a minha temperatura estava bastante alta. Eu ia transferir para vocês, né, a temperatura que eu estava, né? Eu ia transferir o meu calor para vocês, o meu corpo que estava com maior temperatura, né? Para o de vocês que estavam com menor. Até a nossa sala atingisse o quê? O equilíbrio térmico. Até os nossos corpos, tanto o meu quanto os de vocês, ficassem numa mesma temperatura, tá? Então, a gente poderia citar como exemplo, que ele está colocando aqui pra gente, a chama do fogão, que em geral ela é uma fonte de calor, tá? Então, quando a mãe da gente vai fazer algum alimento, né? Ela vai começar a aquecer aquela panela e até mesmo a chama desse fogo, vamos supor assim, ele vai ficar naquela parte que está o fogão, né? Então, vai ocorrer uma alteração na temperatura, né? A temperatura vai aumentar e vai acontecer o cozimento dos alimentos, tá? Então, em geral, a chama do fogão é uma fonte de calor, que a gente pode dizer, né? Então, quando a gente aquece uma sopa, qualquer alimento que a mãe está fazendo, significa dizer que o calor é transferido de um fogo para aquela panela, tá? Se vocês estão observando a imagem, tá? Então, a partir daí, né? Como o fogo está sendo transferido para aquela panela, significa dizer que o alimento ele vai ficar quente, né? Ele vai cozinhar, ele vai completar o seu cozimento. Então, ele vai ficar pronto. E quando ele ficar pronto, a mãe da gente ela vai apagar o fogo, né? Aí até o momento que a temperatura vai abaixando, 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 porque o fogo foi apagado, foi desligado, né? Vamos imaginar situações onde a gente faça um churrasco, até mesmo a situação onde a gente faça um cozido, né? Ou uma sopa, né? Nessas expressões que eu quero colocar para vocês. Então, em geral, quero dizer para vocês que quando um corpo qualquer ele recebe calor, significa dizer que ele vai esquentar. Ou ele vai, vamos supor, quando a chama vai ser apagada, ele vai esfriar. Então, ao receber calor, nesse caso, né? O calor, o corpo em geral, desculpa, ele vai esquentar e a temperatura vai aumentar. Já no caso do menino lá que vocês observaram, significa que o menino está com frio, ele está perdendo esse calor, ou seja, o calor está sendo transferido para o ambiente, tá? Então, a temperatura também ela vai diminuir, tá? E a partir daí, essa transferência em geral, ela vai acontecer de forma espontânea no meio ambiente, né? Em todos os sentidos que a gente possa falar, de transferência de calor. Então, a transferência espontânea de calor, ela só acaba quando esses dois corpos ficam na mesma temperatura, tá? Quando eu me refiro espontaneamente, né, que é uma coisa espontânea, eu estou me referindo em geral que é algo que vai acontecer na natureza, naturalmente, sem a ação forçada do homem, sem a ação forçada de uma pessoa, tá?
Então, ele está colocando isso aqui pra gente, nessas duas setas, né? A temperatura menor, o calor e a temperatura maior, tá? E ele coloca que ao receber calor, né, o corpo vai esquentar, tá? E a temperatura vai aumentar. E quando o corpo perde calor, significa dizer que o corpo esfria, a temperatura também diminui, tá? Ok? Então, ele coloca exemplos também cotidianos aqui de termômetros, tá? Ele fala pra gente que, em geral, a nossa temperatura de nós, seres humanos, ela é aproximadamente 36 graus Celsius, né? Mas, em geral, o que acontece? Significa dizer que o nosso corpo, ele está o quê? Constantemente trocando calor com o ambiente, né? E a partir daí ele pode apresentar várias formas, né, de evitar que, por exemplo, a temperatura se eleve ou baixe demais. Por exemplo, quando nossa temperatura aumenta, significa dizer que a gente vai transferir, né, um pouco de calor. Mas quando a nossa temperatura aumenta, significa dizer que nós vamos transpirar para que a gente possa evaporar através do suor, né? E a gente roube o calor do corpo e diminua a nossa temperatura, tá? Já, por exemplo, quando estamos com frio, como eu expliquei agora há pouco para vocês, significa dizer que nossos pelos eles vão se arrepiar, né? Nossos pelos começam a ficar arrepiados, tá? Para segurar o ar próximo à nossa pele. E a partir daí a gente vai ter o quê? Uma redução, né, da transferência de calor para o ambiente. Tá? Então, em geral, nós temos também um instrumento que vai medir a temperatura dos corpos, né? E também, não só dos corpos, mas também do ambiente, tá? Que são os termômetros. Então, nós temos o termômetro que a gente utiliza em geral no Brasil, e a temperatura dele média é em graus Celsius, ou seja, 0 graus Celsius, tá? E sabemos que existem vários tipos de termômetros, né? Que são utilizados para medir, em geral, a temperatura do corpo ou do ambiente, por exemplo. Aí a gente tem algumas imagens aqui mostrando esses dois, tá? Então, quando o bebezinho está doente, significa dizer que a temperatura dele também aumenta, né? E para isso ele precisa tomar uma medicação para poder abaixar a temperatura conforme o ambiente também, tá? E aqui, gente, a gente tem algumas experiências, frio ou quente, que está relacionado justamente a essa questão da temperatura, tá? Então, aqui dá para vocês fazerem em casa, fazer um teste lá em casa sobre essa questão frio ou quente. Vocês podem sentir que é isso que vai trabalhar essa página 7 aqui desse experimento, vamos brincar. Então, aqui ele está colocando que, em geral, os termômetros, eles são instrumentos importantes que vão registrar as temperaturas exatas, as sensações que o corpo humano tem, de frio, quente, né? Eles podem ser influenciados também por alguns fatores, os quais nós podemos, vamos supor assim, confundir às vezes, tá? Aí aqui vamos testar, é um experimento que a gente utiliza para fazer o teste mesmo nós, sem o auxílio do termômetro. Então, para isso, a gente vai precisar de alguns materiais para fazer essa experiência, como 3 copos de plástico, água morna, água em temperatura ambiente e água gelada. Então, em geral, a gente vai precisar que nossos pais nos ajudem, tá? Para fazer essa experiência. Vocês podem fazer em casa e, ao fazer, vocês podem registrar e mandar para mim, tá? Como fazer? Você vai colocar a água gelada, a água em temperatura ambiente e a água morna nos copos. E a partir daí, colocada a água em cada um copo, você vai deixar 3 copos lado a lado, como está indicando na figura. Deixando os 3 copos lado a lado, você vai colocar, né, o dedo no copo de água gelada e o outro no copo de água morna. Você vai esperar 1 minutinho. A partir daí, você vai tirar os dedos dos 2 copos com a água gelada e a água morna e vai colocar os dedos, né, tá? Imediatamente no copo
com água, temperatura ambiente. Tá, entenderam? Vocês vão colocar o dedo no copo com água gelada e o outro com água morna. E depois que vocês esperarem 1 minutinho e tirarem, vocês vão colocar imediatamente no copo com água a temperatura ambiente. E a partir daí você vai dizer para mim qual foi a sensação que você sentiu. Qual a sensação, né, você teve em cada dedo, né? E vai anotar essa sensação nas linhas a seguir. Ou seja, você pode fazer a experiência, a mãe de vocês pode estar gravando, ou o pai ajudando vocês, e aí vocês podem dizer mesmo falando, né? Se não dá para fazer o vídeo, só tirei as fotos do copinho que vocês fizeram e escreva a sensação que vocês sentiram, tá bom? E aí eu deixo para vocês hoje uma atividade, lápis na mão, tá? Da página 8, para vocês tentarem realizar essa atividade e enviar para mim, tá? E na próxima aula a gente comenta ela na sala virtual, tá bom? Então, um bom dia para vocês e até a próxima.